Se você já caminhou pela natureza e encontrou pedrinhas bonitas, provavelmente já se perguntou: será que elas têm algum valor? Na realidade, existem duas possibilidades. Ou você está apenas olhando para uma pedra comum, ou acabou de perder uma oportunidade valiosa. A questão é, entre inúmeros tipos de pedras na natureza, como saber quais realmente têm valor? O valor de uma pedra não está apenas na aparência, mas também depende de vários fatores como cor, transparência, tamanho e estrutura interna. Entre esses, a cor é sempre o fator mais importante. Uma pedra com cores vibrantes e uniformes pode valer muito mais do que outra do mesmo tipo, mas com tons mais apagados. Além disso, a transparência e os detalhes internos, como veios, inclusões ou efeitos de luz, também podem aumentar significativamente o valor da pedra. O interessante é que você nem sempre precisa procurar muito para encontrar pedras valiosas. Muitos tipos de pedras semi-preciosas podem aparecer em grupos na natureza, especialmente em rios, riachos ou áreas vulcânicas. Com um pouco mais de atenção, você pode descobrir verdadeiros tesouros que outras pessoas deixaram passar despercebidos. No entanto, para não se confundir ou perder oportunidades, é importante treinar sua observação e adquirir conhecimentos básicos sobre pedras preciosas. Porque, às vezes, uma pedra aparentemente comum pode esconder um valor surpreendente. E como de costume, este é um conteúdo para ajudar você a encontrar e reconhecer pedras simples, mas de alto valor. Se você achou este conteúdo útil, não se esqueça de deixar um comentário, curtir e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos interessantes. Número 1. Opala. A opala é uma das pedras preciosas mais especiais que você pode encontrar na natureza. Não apenas por sua beleza, mas também pela forma como é formada. Sua principal composição é sílica hidratada, criada quando águas subterrâneas ricas em sílica penetram em fissuras de rochas sedimentares ou vulcânicas. Com o passar do tempo, a água evapora gradualmente, deixando para trás minúsculas esferas de sílica. Essas esferas não estão distribuídas aleatoriamente, mas organizadas em uma estrutura ordenada, capaz de interagir com a luz de maneira muito particular. É justamente essa estrutura que cria o famoso efeito de jogo de cores da opala. Quando a luz incide sobre ela, é refratada e dividida em diversas cores, produzindo flashes que mudam conforme o ângulo de visão, como verde, azul, laranja, vermelho e muitas outras tonalidades. Quanto mais intenso e variado for esse efeito, maior será o valor da opala. No mundo das gemas, a opala é dividida em vários tipos. A opala de fogo se destaca por sua cor, que varia do laranja ao vermelho intenso, e pode ser valiosa, mesmo sem o efeito de jogo de cores. Já a opala preciosa, ou noble opal, é valorizada por exibir múltiplas cores ao mesmo tempo, como um arco-íris dentro da pedra. A mais rara e cara é a opala negra, cuja base escura intensifica ainda mais as cores, tornando-a uma das mais valiosas do mercado. No entanto, nem todas as opalas têm alto valor. Muitas são comuns e não apresentam o efeito de cores, sendo usadas apenas como ornamentação. Por isso, para identificar uma opala valiosa, é importante observá-la sob a luz. Se você perceber mudanças de cor conforme o ângulo, esse é um sinal importante. Além disso, a opala costuma ser mais leve do que outras pedras e possui uma superfície lisa, quase semelhante ao plástico ao toque. Um aspecto interessante é que você não precisa escavar profundamente para encontrar opalas. Em regiões com histórico de atividade vulcânica, elas podem aparecer próximas à superfície. Isso significa que qualquer pessoa pode ter a chance de encontrá-las durante uma caminhada. E com um pouco de sorte e atenção, você pode descobrir uma pedra com valor muito maior do que imagina. Número 2. Jaspe. O jaspe é uma pedra semi-preciosa que muitas vezes é confundida com seixos comuns, especialmente aqueles de cor vermelha ou marrom. No entanto, por trás dessa aparência simples,
existe um mundo rico em cores e padrões, tornando o jaspe muito apreciado por colecionadores e artesãos. Do ponto de vista geológico, o jaspe é uma forma de quartzo microcristalino pertencente à família da calcedônia, formado a partir da deposição de sílica em ambientes sedimentares ou vulcânicos. A presença de minerais como óxidos de ferro é responsável pelas cores mais comuns, como vermelho, marrom e amarelo. No entanto, dependendo de outros elementos presentes, o jaspe pode aparecer em várias cores, incluindo verde, azul, preto ou até múltiplas cores em uma única pedra. Essa diversidade deu origem a centenas de nomes comerciais diferentes no mercado. Alguns tipos famosos incluem o Picture Jasper, com padrões que lembram paisagens naturais, o Dalmatian Jasper, com fundo claro e manchas pretas características, e o Dragon Blood Jasper, que combina intensamente tons de verde e vermelho. Outro bastante popular é o Mookaite, apreciado por sua mistura harmoniosa de cores quentes como vermelho, amarelo e creme. Diferente de muitas pedras preciosas, o valor do jaspe não depende tanto da transparência, mas sim de seus padrões e cores. Pedras com desenhos bem definidos, alto contraste e aparência única tendem a ser mais valorizadas. Quando cortado e polido, o jaspe pode revelar imagens naturais que lembram pinturas, desde montanhas e rios até formas abstratas cheias de arte. Na natureza, o jaspe é frequentemente encontrado em áreas de origem vulcânica antiga ou em leitos de rios, onde a água suavizou e arredondou sua superfície ao longo do tempo. Uma característica útil para identificá-lo é o peso. O jaspe costuma ser mais denso e pesado do que aparenta. Ao observar atentamente cores e padrões ao coletar pedras, você pode encontrar exemplares valiosos que outras pessoas ignoraram. O mais importante a lembrar é: quanto mais cores, mais vivas, e quanto mais únicos forem os padrões, maior será o valor do jaspe. E em alguns casos, você pode até encontrar uma variação ainda não registrada, uma verdadeira obra de arte criada pela natureza. Número 3. Ágata. A ágata é uma das pedras mais comuns na natureza, mas ao mesmo tempo também é uma das mais facilmente ignoradas. Na verdade, a ágata é uma variedade de calcedônia pertencente à família do quartzo, formada a partir de camadas de sílica que se depositam ao longo do tempo em cavidades de rochas vulcânicas ou sedimentares. Esse processo de formação em camadas é o que cria sua característica mais marcante: faixas coloridas concêntricas ou onduladas, formando padrões naturais extremamente únicos. O que torna a ágata especial é que não existem duas pedras exatamente iguais. Cada exemplar possui um desenho exclusivo da natureza, com linhas que podem ser suaves como ondas ou bem definidas como cortes precisos. As cores da ágata também são muito variadas, incluindo branco, cinza, azul, vermelho e até tons mais raros. No entanto, seu valor não depende apenas da cor, mas também do contraste entre as camadas e da nitidez dos padrões internos. Na natureza, a ágata é frequentemente encontrada em rios e riachos, onde a água suaviza e arredonda sua superfície ao longo do tempo. Por isso, geralmente apresenta formato arredondado, superfície lisa, e é relativamente fácil de reconhecer quando se observa suas faixas características. Um erro comum é pensar que a ágata é apenas uma pedra comum e sem valor. Na realidade, algumas ágatas podem ser bastante valiosas, especialmente aquelas com cores intensas ou padrões raros. Quando cortadas e polidas, revelam uma beleza impressionante, podendo alcançar preços comparáveis a certas pedras preciosas. Por isso, são amplamente utilizadas em joias, artesanato e itens de coleção. Se você souber observar e escolher bem, encontrar uma ágata valiosa não é algo tão difícil. Basta prestar atenção às cores, aos padrões e ao acabamento natural para transformar uma pedra aparentemente comum em um objeto de valor significativo. Número 4. Calcedônia, também conhecida como calcedone.
A calcedônia é um tipo de pedra da família do quartzo que costuma receber menos atenção do que suas variedades mais conhecidas, como a ágata ou o jaspe. No entanto, essa descrição faz dela uma verdadeira joia escondida para quem sabe reconhecê-la. Trata-se de um quartzo microcristalino, composto por cristais extremamente pequenos de sílica fortemente ligados entre si, formando uma estrutura uniforme e suave. A calcedônia geralmente se forma em fissuras de rochas vulcânicas ou sedimentares, onde a sílica se deposita lentamente ao longo do tempo. Por isso, costuma aparecer em forma de nódulos arredondados ou veios dentro da rocha. Uma de suas características mais marcantes é a superfície lisa, sem planos de fratura evidentes, além de um brilho suave semelhante ao da seda. Embora as cores mais comuns sejam cinza ou marrom, a calcedônia pode surgir em diversas tonalidades, como azul, verde, roxo ou rosa. Algumas variedades específicas, como a crisoprásio, que é verde, a calcedônia azul ou a calcedônia roxa, são muito valorizadas no mercado. Essas cores geralmente resultam de elementos traço presentes durante sua formação. Para identificar a calcedônia na natureza, observe uma leve translucidez nas bordas, quando a luz atravessa a pedra, além de uma textura lisa e firme ao toque. Quando molhada, sua cor tende a ficar mais intensa, facilitando a observação dos detalhes internos. Usar uma lanterna também pode ser um método simples e eficaz para a análise. A calcedônia costuma aparecer junto a outras pedras ricas em sílica como quartzo e ágata. Portanto, se você já encontrou essas pedras em uma área, há uma boa chance de encontrar calcedônia por perto. Seu valor depende principalmente da cor e da translucidez, especialmente após o polimento. Exemplares com cores vivas e boa estrutura podem alcançar valores elevados, transformando uma pedra comum em um item de coleção bastante valioso. Número 5. Quartzo. O quartzo é um dos grupos de minerais mais comuns na Terra, mas isso não significa que ele não tenha valor. Pelo contrário, sua grande diversidade de cores, estruturas e formas faz com que seja uma das pedras mais utilizadas tanto em joias quanto em coleções. O quartzo é composto principalmente por sílica, ou CO2, e se forma em diversos ambientes, especialmente em veios de rochas vulcânicas ou regiões com intensa atividade geológica. Existem muitas variedades de quartzo, cada uma com cores e características próprias. Por exemplo, o quartzo ametista apresenta uma tonalidade roxa marcante. O quartzo rosa possui uma cor suave e delicada. O quartzo fumê tem tons mais escuros e profundos. E o quartzo transparente é frequentemente chamado de cristal. Além disso, há quartzos com inclusões internas que criam efeitos visuais únicos, tornando cada pedra distinta e impossível de reproduzir. Um dos fatores mais importantes na avaliação do quartzo é a cor. Pedras com cores bem definidas, intensas e uniformes tendem a ter maior valor. A transparência também desempenha um papel essencial. Quanto mais limpo e sem fissuras for o quartzo, mais valorizado ele será. No entanto, nem sempre a transparência total é o ideal. Algumas inclusões internas especiais podem formar padrões raros, aumentando o valor da pedra justamente por sua singularidade. Na natureza, o quartzo é muito fácil de encontrar, especialmente em rios, riachos ou áreas com rochas erodidas. Geralmente aparece como pedras semi-transparentes, nas quais é possível observar pequenos detalhes internos. Por ser tão comum, muitas pessoas acabam ignorando o quartzo sem perceber que cada exemplar possui características únicas. Para identificar um quartzo valioso, é importante observar sua transparência, sua cor e padrões internos. Quando cortados e polidos, os exemplares mais bonitos podem se transformar em joias sofisticadas ou itens de coleção únicos. Por isso, apesar de sua abundância, o quartzo continua sendo um verdadeiro tesouro escondido para quem sabe reconhecer seu valor. Por fim, o mais importante a lembrar é: o valor de uma pedra não está apenas em sua raridade, mas na sua capacidade de reconhecer o potencial que ela possui.
Na natureza, muitos tesouros passam despercebidos simplesmente porque parecem comuns à primeira vista. No entanto, com um pouco de conhecimento e um olhar atento, qualquer caminhada pode se transformar em uma oportunidade de descoberta. Observe sempre com cuidado a cor, a transparência, os padrões e até a sensação da pedra em suas mãos. Não julgue apenas pela aparência externa, pois muitas vezes as pedras mais simples escondem valores surpreendentes. E, acima de tudo, desenvolva sua habilidade de observação com paciência ao longo do tempo. Se você achou este conteúdo útil, não se esqueça de deixar um comentário, curtir e se inscrever no canal para continuar explorando mais conhecimentos fascinantes sobre o mundo das pedras preciosas. Bem-vindos de volta ao Gemas Preciosas, onde cada episódio desvenda um novo mistério que te deixa curioso e querendo ver até o fim. Hoje não vamos falar daquelas pedrinhas brilhantes em vitrines, mas de 10 pedras que não existem na Terra, caídas direto do céu. Soa como algo de outro planeta, não é? Elas foram formadas por impactos cósmicos antigos, carregando milhões de anos de história. E não tire os olhos, porque a número 1 tem um valor que faz até os especialistas discutirem a exaustão. Se você gostar do vídeo, deixe um comentário, um like e se inscreva no canal. Hoje, não vamos falar daquelas pedrinhas brilhantes em vitrines, mas de 10 pedras que não existem na Terra, caídas direto do céu. Soa como algo de outro planeta, não é? Elas foram formadas por impactos cósmicos antigos, carregando milhões de anos de história. E não tire os olhos, porque a número 1 tem um valor que faz até os especialistas discutirem a exaustão. Se você gostar do vídeo, deixe um comentário, um like e se inscreva no canal. No top 10, Moldavita, a estrela de vidro verde. Imagine ter nas mãos não apenas uma pedra preciosa, mas o resultado deslumbrante de um impacto cósmico ocorrido há 15 milhões de anos. Sim, parece ficção científica, mas é totalmente real. A Moldavita é um fragmento de vidro verde que nasceu quando um meteorito gigante atingiu a Europa Central, transformando o solo em uma espécie de panela de vidro gigante. O calor era tão intenso que a Terra derreteu, misturou-se com o pó cósmico e foi lançada ao céu como um espetáculo de fogos de artifício não feito para humanos. Essas gotas de vidro verde cintilante caíram de volta à Terra, e assim nasceu a Moldavita, recebendo o nome poético de estrela de vidro verde. A Moldavita é encontrada quase que exclusivamente na República Tcheca, nas regiões da Boêmia e Morávia. As pessoas precisam peneirar areia e garimpar rios, como se estivessem procurando o ouro, e até coletam as pedras ainda com a terra original. Ao contrário dos diamantes que exigem túneis de quilômetros de profundidade, a Moldavita está ali, como se a terra sussurrasse: "Ei, pegue um pedaço de estrela de presente." A beleza da Moldavita é inquestionável. Sua cor varia do verde floresta ao verde oliva, e às vezes apresenta bolhas de ar e ondulações naturais, como veias cósmicas impressas, enquanto ela esfriava no ar. As peças maiores são extremamente raras, e as mais cobiçadas são as transparentes, com um verde escuro e sedutor. Em joias, a Moldavita é lapidada em cabochão ou facetada e montada em ouro ou prata, com um visual bem espacial. Quanto ao valor, a Moldavita está cada vez mais em alta. Pequenos fragmentos bem lapidados custam entre 30 e 100 dólares americanos, e as peças de alta qualidade podem chegar a centenas de dólares americanos por quilate. Amostras de nível de museu com mais de 50 gramas, nem se fala, já foram vendidas por milhares de dólares americanos. Os europeus antigos acreditavam que a Moldavita trazia boa sorte, e hoje muitos a veem como um Wi-Fi que conecta o céu e a terra. Se você se surpreendeu ao saber que uma pequena pedra verde veio de um antigo impacto de meteorito, deixe um comentário compartilhando sua opinião. No meio do vasto deserto do Saara, onde a poucos metros de caminhada você já sonha com um ar-condicionado portátil, existe um tesouro brilhante e dourado, que não nasceu de vulcões,
mas de um poderoso impacto cósmico há quase 29 milhões de anos. É o vidro do deserto líbio, uma pedra que o meteorito usou para derreter a areia do deserto e espalhá-la por milhares de quilômetros quadrados, criando um vidro natural tão belo que até os cientistas ficam admirados. Falando em luxo, nada prova isso mais do que o fato de o faraó Tutancâmon ter usado uma peça. Em seu túmulo, encontraram um colar com um escaravelho esculpido nessa mesma pedra. Se um faraó egípcio antigo preferia usar o sol congelado do deserto, então já dá para entender que o vidro do deserto líbio era cobiçado desde antes das redes sociais. Essa pedra misteriosa só é encontrada na região do Grande Mar de Areia, no oeste do Egito e leste da Líbia. Você não precisa de paz ou de muito esforço para encontrá-la. Ela está bem ali na superfície da areia, brilhando como se o deserto estivesse espalhando glitter para atrair quem a encontrasse. Muitos turistas descrevem a sensação de encontrá-la como um presente grátis do deserto. A beleza do vidro do deserto líbio também é muito agradável aos olhos, com sua cor amarelo-limão, amarelo-mel, às vezes translúcido como uma gota de sol concentrada. A superfície natural é geralmente áspera, com arranhões causados pelo vento e pela areia, mas quando lapidada em joias, parece que você está carregando um pequeno sol. Quanto ao valor, as peças pequenas custam de 50 a 150 dólares americanos, e as amostras transparentes, raras ou com valor histórico podem chegar a milhares de dólares americanos. Mas para os colecionadores, o que tem mais valor não é o preço, mas a sensação de ter nas mãos um pedaço do universo que uma vez iluminou os faraós. Se você pegar uma dessas, garanto que vai contar a história por 3 dias e 3 noites, sem ninguém ousar te interromper. Há mais de 4.000 anos, o céu da América do Sul decidiu dar um presentão para a Terra. Um meteorito gigante de ferro-níquel, pesando dezenas de toneladas, entrou na atmosfera e explodiu em inúmeros fragmentos, como fogos de artifício espaciais. Esses fragmentos caíram na região que hoje é o norte da Argentina, criando a famosa área de meteoritos com um nome que soa tão poético quanto imponente: Campo del Cielo, o Campo do Céu. Os povos indígenas antigos, ao verem essas pedras de ferro brilhantes caindo do alto, ficaram impressionados. Para eles, não eram pedras comuns, mas presentes diretos do universo, símbolos de poder e proteção. Eles até forjaram alguns fragmentos de meteorito em armas e ferramentas, o que significa que, antes mesmo da Wi-Fi, os humanos já usavam produtos importados de fora da Terra. No século XVI, os exploradores espanhóis ficaram boquiabertos ao ouvir falar de ferro vindo do céu. Eles não acreditavam que existisse metal na natureza sem a necessidade de mineração, até que viram com os próprios olhos inúmeros fragmentos de meteorito logo abaixo da fina camada de terra. Alguns fragmentos pesavam centenas de quilos, o que era o suficiente para dar um jeito nas costas de quem tentasse pegá-los. A estrela da coleção é o meteorito Gansito, pesando mais de 30 toneladas, tão grande que só de olhar já dá para sentir o cheiro de museu. Em termos de aparência, o Campo del Cielo tem uma cor metálica escura. É pesado e cheio de sulcos naturais devido à sua ardente viagem pela atmosfera. Quando cortado e polido, revela uma camada de metal prateado brilhante com padrões de Widmanstätten, um tipo de desenho que só o universo pode criar após milhões de anos de resfriamento no espaço. E o valor? Pequenos fragmentos para joias geralmente custam de 50 a 300 dólares americanos, enquanto peças maiores, raras ou de exposição em museus, podem chegar a milhares de dólares americanos. Mas o que encanta os colecionadores não é apenas o dinheiro, é a sensação de carregar no pescoço um pedaço de ferro que flutuou entre as estrelas. Se você acha difícil acreditar que um pedaço de metal preto pode carregar uma história mais longa que a da humanidade, deixe um comentário. Na manhã de 12 de fevereiro de 1947,
Os moradores da Sibéria Oriental estavam em paz quando, de repente, o céu ligou o flash no máximo. Uma bola de fogo tão brilhante que o sol teve que pedir licença, rasgou o ar sobre a cordilheira Cicote-Alin e explodiu com um estrondo que assustou toda a região, como se alguém tivesse chutado a história. Milhares de fragmentos de meteoritos de ferro-níquel perfuraram árvores, araram a terra congelada e deixaram inúmeras crateras de impacto, fazendo com que a neve da Sibéria deixasse de ser branca pura para ficar pálida. Esse foi o momento em que o meteorito Cicote-Alin nasceu, de um jeito bem russo, barulhento, violento e extremamente inesquecível. Testemunhas da época descreveram a cena como um filme apocalíptico sem efeitos especiais. A onda de choque quebrou janelas, uma enorme trilha de fumaça pairou por horas, e o chão tremeu como se estivesse fazendo exercícios matinais. Cientistas confirmaram mais tarde que o meteorito original pesava 70 toneladas antes de se fragmentar em lembrancinhas espalhadas pela região. Os fragmentos de Cicote-Alin não são redondinhos como pedras preciosas de joalheria. São irregulares, angulares, cheios de reentrâncias chamadas regmagliptos, que parecem as impressões digitais do universo. Alguns fragmentos até se fundiram e se torceram, parecendo obras de arte criadas pela colaboração do fogo e da gravidade. O valor de Cicote-Alin também não é brincadeira. Pequenos fragmentos custam entre 30 e 100 dólares americanos, enquanto peças enormes de alguns quilos podem chegar a milhares de dólares americanos em leilões. Quando cortado e polido, revela uma camada de metal prateado brilhante com padrões de Widmanstätten, um tipo de desenho que só o universo e não nenhuma oficina na Terra poderia criar. Possuir um fragmento de Cicote-Alin significa que você está segurando nas mãos tanto a memória da Terra quanto a marca do céu. Se a ideia de uma tempestade de fogo de 1947 agora caber na palma da sua mão te surpreendeu, deixe um comentário compartilhando sua opinião. Lá no fundo do solo congelado do norte da Suécia, onde até as renas usam cachecol por causa do frio, jaz um visitante mais antigo que a sua promessa de dieta do ano passado. Descoberto em 1906, perto da vila de Kitkiöjärvi, o meteorito Mjolnir-Lusta é considerado um dos artefatos mais antigos a visitar a Terra, com 4,5 bilhões de anos, ou seja, tão velho quanto o Sistema Solar. Tão velho que, se tivesse um documento de identidade, o ano de nascimento seria infinito. Mjolnir-Lusta é tido como parte do núcleo metálico de um asteroide primordial que explodiu quando o universo ainda era um adolescente. Após aquele impacto que desfez a família, os fragmentos vagaram pelo espaço como crianças birrentas, até que um pedaço decidiu cair na Suécia e se enterrar sob camadas de solo congelado por dezenas de milhares de anos. O que torna Mjolnir-Lusta especial e carinhosamente chamado de relógio cósmico da Suécia é a sua estrutura interna. Quando os pesquisadores fatiam e poliram a amostra, o núcleo revelou padrões de Widmanstätten, linhas de cristal de ferro-níquel entrelaçadas como bordados feitos à mão, mas produzidos por milhões de anos de resfriamento lento no espaço, e não por mãos humanas. Olhar para Mjolnir-Lusta é como olhar para o diário do universo, mas escrito em linguagem metálica. Com sua beleza fria, antiga e super legal, ele sempre encanta colecionadores e cientistas. Quem diria que, em meio àquela paisagem nevada e pacífica, está guardado um relógio que marca o tempo, desde o início da formação do universo. Imagine que você está caminhando tranquilamente por um campo de arroz no Vietnã, Laos ou Tailândia, e de repente encontra uma pedra preta brilhante, tão polida que parece ter escapado de um laboratório alienígena. Essa é a Tektita negra, um tipo de vidro cósmico que os povos do Sudeste Asiático consideram um amuleto há séculos.
A tectita se forma quando um meteorito supersônico atinge a Terra, criando uma explosão tão quente que o solo e as rochas derretem e são lançados ao céu como fogos de artifício, na versão nada divertida. Quando essa camada de vidro incandescente esfria e cai de volta à Terra, ela se torna as misteriosas tectitas negras que hoje encontramos nos campos, perto de riachos ou sob os bambuzais atrás de casa. A área de queda mais famosa é a Indochinita, que se estende pela Tailândia, Laos, Vietnã e sul da China. Os agricultores costumavam encontrá-las acidentalmente enquanto aravam, e os colecionadores as procuram como se estivessem buscando um ingresso perdido para um show cósmico. As formas das tectitas variam muito. Algumas são redondas como botões, outras alongadas como gotas de água, e há até as que possuem formas bizarras, como se tivessem sido esculpidas pelo vento quente ao cair pela atmosfera. Você pode reconhecê-las imediatamente pela superfície preta escura, brilhante como vidro, e pelos pequenos buracos que parecem uma versão em miniatura da superfície de um asteroide. Desde tempos imemoriais, a tectita negra é vista como um amuleto. Na Tailândia, é chamada de Lek Lai, e acredita-se que traga energia protetora. Na China antiga, eram descritas como gotas de vidro caídas do céu. Hoje em dia, muitas pessoas usam tectitas como uma forma de conexão espiritual com o universo. É fashion e misterioso. Em termos de valor, as pequenas custam de 10 a 50 dólares americanos, sendo bem acessíveis. Mas as grandes, raras e com formas únicas podem chegar a centenas de dólares, especialmente as que mantêm a superfície natural intacta. Quando transformadas em anéis, pingentes ou amuletos, as tectitas se tornam uma pequena história de fogo, impacto e uma jornada pelo céu. Se você ficou surpreso ao saber que uma pedra preta encontrada no seu quintal pode ser o produto de um meteorito de dezenas de milhares de anos atrás, deixe um comentário. Se você alguma vez pensou que a natureza era um pouco sem graça, então precisa ver a rosa do deserto. E vai entender que a Terra também sabe fazer mágica. Em meio aos desertos imensos, onde o vento sopra e quase leva embora até o nosso bom humor, existem delicados aglomerados de cristais tão frágeis que os antigos acreditavam serem flores jogadas do céu. Parece poético demais? Mas é totalmente real. A rosa do deserto é formada por gesso e barita. Quando a água do solo arenoso e seco evapora lentamente, os minerais cristalizam em finas lâminas que se sobrepõem como pétalas. Você pode encontrá-las no Saara, no deserto do México, na Arábia Saudita ou no sudoeste do Zelirua. Só de imaginar, já dá calor, mas essas flores de pedra florescem com uma resiliência incrível. Ao olhar para elas, você verá cores suaves, mas cativantes, bege claro, amarelo areia, marrom escuro, às vezes com um toque de rosa claro, como se estivessem maquiadas. Cada pétala é uma lâmina de gesso que se abre, criando uma forma que lembra um buquê de rosas florescendo em um secador de cabelo. E o mais especial, não existem duas iguais. Há exemplares pequenos e delicados que cabem na palma da mão e outros gigantes de vários quilos que parecem um buquê de Dia dos Namorados, pós-apocalíptico. Diferente de diamantes ou rubis, a rosa do deserto não é lapidada para brilhar. A beleza delas já é completa, no estilo natural e espontâneo. Algumas são polidas para exibição, e as menores são envoltas em prata ou arame para pingentes. São bonitas e têm uma energia mística do deserto. Em termos de valor, são bem acessíveis. As pequenas custam de 10 a 50 dólares americanos, e as grandes e perfeitas podem chegar a centenas de dólares, atraindo especialmente os amantes de minerais artísticos. Mas, além do valor monetário, a rosa do deserto é um símbolo poderoso. Para as tribos nômades do Saara, é um amuleto que guia em meio ao mar de areia infinito. Um lembrete de que,
Mesmo nos lugares mais inóspitos, a beleza pode florescer de forma mágica. Hoje em dia, o pessoal do esoterismo ainda a vê como uma pedra que traz clareza, equilíbrio e conexão entre o homem e a natureza. Se você ficou surpreso ao saber que uma rosa tão delicada é, na verdade, uma obra-prima criada pelo vento, areia e sol, deixe um comentário e compartilhe seus pensamentos. Se você pensou que os humanos só começaram a usar metal depois de minerar minério, então, permita-me dizer, nossos ancestrais já estavam em sintonia com o universo há muito tempo. Antes mesmo da metalurgia, eles já trabalhavam com um tipo de metal que caía diretamente do céu. Esse é o ferro meteórico, um metal que não nasceu em uma forja, mas no forno de pressão de estrelas antigas, antes de ser lançado à Terra após colisões de meteoritos. Para as civilizações antigas, este não era um material comum. Armas feitas de ferro meteórico eram vistas como possuindo poder divino, sendo raras e luxuosas, literalmente, coisas que caíam do céu. Arqueólogos descobriram muitos tesouros impressionantes. No Egito, o faraó Tutankhamon foi enterrado com uma adaga de ferro meteórico, cuja lâmina ainda brilhava e era mais afiada que o bronze, mesmo após mais de 3.000 anos. Na China antiga, o ferro meteórico era forjado em armas que simbolizavam o destino celestial. O povo inuit da Groenlândia usava meteoritos para fazer arpões de caça, literalmente, recebendo presentes do universo e transformando-os em ferramentas de pesca. O ferro meteórico é geralmente encontrado em meteoritos de ferro ricos em ferro-níquel, descobertos na Argentina, Groenlândia e Sibéria. Diferente do ferro terrestre, que exige elaborados processos de fundição, aquecimento e purificação, o ferro meteórico pode ser forjado diretamente. Por isso, antigamente, quem possuía um desses era como se tivesse ganhado na loteria na versão antiga. A superfície do ferro meteórico geralmente exibe padrões de Widmanstätten, linhas geométricas que só aparecem após milhões de anos de resfriamento lento no espaço. Um tipo de padrão que você não conseguiria criar no Photoshop, não importa quanto pagasse. Quando polido, o núcleo de metal prateado revela linhas entrelaçadas que brilham como aço mítico. Hoje em dia, joalheiros transformam o ferro meteórico em anéis, pingentes, chaveiros e até relógios. Usar uma peça assim é como carregar um passaporte cósmico. O valor do ferro meteórico varia conforme o tamanho e a qualidade. Pequenos fragmentos para joias custam de 50 a 200 dólares americanos, enquanto exemplares grandes ou com uma história especial podem atingir milhares a milhões de dólares. A adaga de Tutankhamon, por sua vez, é inestimável, pois é histórica e veio das estrelas. Se você ficou chocado ao saber que o primeiro tipo de ferro usado pela humanidade foi um presente do universo, comente e compartilhe sua impressão. E a pergunta para você: será que um dia o ferro meteórico poderá competir com o diamante como o símbolo supremo de poder? Não guarde os segredos do céu para si. Compartilhe este vídeo em grupos de Facebook ou Reddit sobre pedras preciosas, história e arqueologia. Você vai se surpreender, pois muitas pessoas ainda veem o ferro meteórico não apenas como metal, mas como a lâmina das estrelas. Se você achava que pedras preciosas eram apenas pedras bonitas, o Palazito vai te fazer questionar tudo o que você sabe sobre geologia. Imagine uma pequena janela cósmica, onde cristais verdes brilham como vagalumes alienígenas, flutuando em uma moldura de metal prateado. Parece decoração de filme de ficção científica? Nada disso. Estamos falando de um meteorito Palazito, uma joia de planetas que explodiram bilhões de anos atrás. O Palazito é super raro, representando menos de 1% de todos os meteoritos que caem na Terra. E sua história de formação é tão épica quanto a biografia de um super-herói.
Cientistas acreditam que o palazito nasceu na fronteira entre o núcleo metálico e o manto de silicato de asteroides antigos. Quando esses corpos celestes colidiam, tipo um quebra-pau cósmico, eles se despedaçavam, lançando fragmentos de metal e cristais pelo espaço. Eventualmente, alguns desses fragmentos caíam acidentalmente na Terra, tipo um achado e perdido de planetas. Quando cortado e polido, o palazito se transforma em uma obra de arte, com cristais de olivina transparentes, de cor verde-oliva ou amarelo-mel, brilhando intensamente quando a luz os atravessa. Eles parecem vitrais de igreja, mas desenhados pelo universo. Cada peça tem a aparência de uma pintura abstrata flutuando em uma moldura de níquel-ferro. As fontes mais famosas de palazito incluem Esquel na Argentina, Brenham no Kansas, Ewa e Imilac no Chile. Em relação ao valor, prepare o bolso. Um pequeno fragmento pode custar de 300 a $1.000 americanos, e amostras de qualidade museu podem facilmente ultrapassar dezenas de milhares de dólares. Em joias, um pedacinho de palazito do tamanho de uma unha já te faz parecer que roubou um pedaço de um planeta em pedaços. Para a ciência, o palazito guarda a história de mundos que se foram. Para quem acredita em espiritualidade, é uma pedra que conecta energias cósmicas. De qualquer forma, o palazito é a prova de que, às vezes, a verdadeira beleza nasce da destruição mais grandiosa. Se você achou incrível como um pedaço de um planeta distante pode virar uma joia brilhante, deixe seu comentário e compartilhe o que sentiu. Encerrando nossa jornada de descobertas de tesouros estranhos da Terra, encontramos um personagem super legal, o fulgurito, um tipo de vidro que não precisa de forno, só precisa de um raio de 30.000 graus Celsius caindo do céu. Só de ouvir já parece perigoso e chique. Quando um raio atinge a areia, o calor extremo faz a areia derreter e os grãos de quartzo se fundem, criando tubos de vidro naturais, que parecem obras de arte que a natureza deixou cair sem querer. Cada pedaço de fulgurito é uma foto congelada do momento em que o raio tocou o chão, uma memória em forma de vidro. Eles são raros, frágeis, e suas formas são tão variadas que você vai se surpreender. Alguns parecem galhos de vidro ocos, outros são curvos e retorcidos como raízes de árvores petrificadas que estavam apavoradas com o raio. Suas cores variam do cinza-cinza, marrom-areia até, às vezes, um leve brilho azulado. Olhando para eles, você entende na hora. Isso não é produto industrial. Isso é feito pela própria natureza. Versão limitada. O mais interessante? Não existem dois fulguritos iguais, porque não existem dois raios que caiam exatamente da mesma forma. Então, se você possui um pedaço, significa que você tem em suas mãos um momento único de um raio, uma obra exclusiva presenteada pelo céu à terra. E assim, nossa jornada para descobrir essas pedras estranhas, misteriosas e às vezes, além da imaginação, chegou ao fim. Cada pedra não é apenas um pedaço inanimado de mineral, mas também carrega a história do tempo, do universo e das coisas que a natureza nunca diz em palavras. Espero que você tenha encontrado um pouco de surpresa, um pouco de fascínio e um pouco de uau durante esta jornada. Obrigado por assistir até o final e nos vemos nos próximos vídeos, cheios de coisas interessantes. Dizem que conhecemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre o fundo dos nossos oceanos. E depois de ouvir isso, o oceano deve apenas suspirar. Porque, sob as ondas, não há apenas naufrágios ou segredos antigos, mas também gemas tão raras que só de ouvir o preço já dá um frio na espinha. Com mais de 10 anos pesquisando gemas, posso dizer: as gemas do oceano são um ecossistema à parte, criadas não só pela pressão e pelo tempo, mas também pela biologia, química e um toque de mistério indomável.
Hoje, vamos mergulhar fundo para explorar as 10 gemas mais valiosas nascidas do mar. Cada uma é uma história, um preço e, às vezes, uma corrida contra a extinção. Se você gosta dos segredos do fundo do mar, não se esqueça de deixar um like, comentar e se inscrever. Porque quanto mais fundo a gente vai, mais coisas incríveis esperam por você. Em 10º lugar, Pérola de Abalone. Se as pérolas comuns são a Miss Universo certinha, as pérolas de Abalone são as artistas independentes do oceano. Elas não são redondas, nem perfeitas, mas selvagens, espontâneas e bonitas de um jeito bem... faço o que quero. Formadas dentro da concha colorida do Abalone, cada pérola é uma festa de cores: azul, verde, roxo, às vezes um toque de rosa, como um arco-íris preso no fundo do mar. Cada uma parece uma pintura abstrata, onde a natureza se arriscou a ser artista e esqueceu o conceito de simetria. Elas não têm nácar, possuem um formato barroco único e, o mais importante, não podem ser cultivadas, aparecem quando bem entendem. Encontradas principalmente na costa da Nova Zelândia e Califórnia, pérolas de Abalone de alta qualidade custam entre 10 mil e 25 mil dólares, dependendo do tamanho e da simetria. Infelizmente, devido à pesca excessiva e à pressão ambiental, elas estão desaparecendo, tornando cada pérola restante tão valiosa quanto o último tesouro do mar. Em 9º lugar, Larimar. Imagine alguém pegando o céu do Caribe, apertando-o e transformando-o em pedra. Isso é o Larimar. Esta pedra só aparece na República Dominicana, então não tem como errar o lugar se você quiser encontrá-la. Larimar é uma variação da pectolita, destacando-se por sua tonalidade azul celeste fresca, às vezes com manchas brancas suaves como nuvens flutuantes, que só de olhar dá vontade de tirar férias. Mas para ter essa beleza, os mineiros pagam o preço com muito suor. O Larimar é extraído totalmente à mão em túneis íngremes, escorregadios e muito propensos a inundações. Minerar essa pedra é tão emocionante quanto um filme de aventura. Esse perigo, somado à sua raridade e beleza que encanta à primeira vista, tem feito o preço do Larimar disparar. As peças de alta qualidade, sem impurezas marrons e com uma cor azul intensa, custam cerca de 50 a 80 dólares por quilate. Os cabochões mais bonitos podem chegar a valer alguns milhares de dólares. Larimar é de fato a pedra do sol, do mar e da escassez que desafia. Em 8º lugar, Pérola Melo, ou Melo Melo Pearl, a chama sem casca. Se outras pérolas gostam de brilhar suavemente, a pérola Melo prefere o estilo flamejante. Formadas dentro do caracol marinho gigante Melo, estas pérolas não possuem o nácar familiar. Em vez disso, elas exibem um padrão de chama característico, que parece ter brasas douradas queimando dentro. Só de olhar já dá para sentir um calorzinho. As pérolas Melo são encontradas principalmente no Sudeste Asiático, com cores que variam do bege claro ao laranja mel intenso. Elas são extremamente raras, totalmente naturais. Não podem ser cultivadas e só aparecem quando o oceano permite. As pérolas com mais de 20 milímetros já foram leiloadas por mais de 300 mil dólares. E as vendas privadas? Só o mar sabe o preço. Por que são tão raras? Em média, 100 mil caracóis Melo produzem apenas uma pérola. E entre essas, as perfeitas são ainda mais raras. Realmente um tesouro nascido da paciência e de uma sorte extrema. Em 7º lugar, Aquaprase. É a novata no mundo das pedras preciosas, mas sua história é tão antiga quanto o oceano de milhões de anos atrás. Esta pedra, descoberta recentemente na África, pertence à família da Calcedônia e tem uma gama de azuis e verdes muito particular. Embora formada em terra,
Desde suas marcas químicas até sua aparência, tudo sugere que ela conviveu com o mar, como uma lembrança fossilizada de um oceano tropical. Olhar para o aquaprase é como ver um recife de coral do alto. Manchas de verde água translúcidas, suavemente rodopiantes, entrelaçadas com veios marrons e beges, como areia do mar. É essa aparência de mapa do oceano em miniatura que encanta os designers de joias. As peças de aquaprase de alta qualidade custam entre 100 e 200 dólares por quilate. A demanda está crescendo rapidamente e a oferta é limitada. Então, entre tantas pedras artificiais no mercado, o aquaprase se destaca como um lembrete. Algumas coisas são bonitas porque são reais e raras. Em sexto lugar, pérola de ostra gigante ou Giant Clam Pearl. Esta não é uma pérola para usar por beleza. Esta é uma pérola para contar lendas. As pérolas de ostra gigante são formadas dentro da Tridacna digas, a maior espécie de ostra do mundo, que pode pesar mais de 180 quilos e viver por 100 anos. Enquanto filtram a água do mar dia após dia, elas aproveitam para criar blocos de pérolas que parecem porcelana, tão grandes que só de segurar já dá tremedeira. Diferente das pérolas de ostra, estas não têm nácar, têm uma superfície fosca e geralmente formatos irregulares. Mas as mais bonitas, lisas, simétricas e com um leve brilho, são daquelas que você vê uma vez e nunca mais esquece. A mais famosa é a pérola de Lao Tzu, descoberta em 1934 nas Filipinas, pesando mais de 6 quilos e avaliada em dezenas de milhões de dólares. Hoje, a maioria das pérolas de ostra gigante no mercado custa entre 100 mil e 500 mil dólares. Como essa espécie de ostra está sob rigorosa proteção, o número de pérolas não aumenta, o que significa que quem possui uma guarda um pedaço da história do oceano. Em quinto lugar, ametista do mar profundo, ou Deep Sea Amethyst. Poucos imaginariam que, na escuridão fria do fundo do oceano, ametistas ainda crescem silenciosamente. Perto de fontes hidrotermais, onde a água mineral quente encontra as correntes frias do oceano, a sílica se cristaliza aos poucos, criando cristais raros que nascem em condições extremas. Sem luz solar, sem ar, apenas pressão, tempo e a paciência infinita da Terra. Comparadas às ametistas comuns do Brasil ou Uruguai, as do mar profundo são mais escuras, densas e contêm antigas inclusões líquidas presas dentro, como um diário do oceano de milhões de anos atrás. Elas não são extraídas em massa, principalmente coletadas por equipes de pesquisa, então cada amostra tem valor científico e de colecionador. Em 2022, um grupo de ametistas do mar profundo de cerca de 7,5 centímetros foi vendido por 80 mil dólares. Além de lindas, são valiosas por sua origem, nascidas completamente na escuridão, onde os humanos raramente pisam. Em quarto lugar, o San Ho Gema Azul, ou Blue Gem Coral. Quando a gente fala em coral, muita gente pensa logo no vermelho, né? Mas o oceano esconde uma versão rara, o San Ho Gema Azul. Esse coral nasce nas profundezas do Pacífico e em parte do Mediterrâneo, em ambientes de pouca luz e super estáveis. A textura dele é porosa, tipo fóssil, mas a cor, essa não é nada discreta. Um azul profundo com tons de roxo, que de cara já dá pra ver que não é coisa comum, não. É dificílimo encontrar o San Ho Gema Azul intacto, sem nenhuma rachadura. A maioria das peças lindas que a gente vê hoje no mercado foram tiradas há décadas, quando as leis de conservação ainda eram mais frouxas. Por isso, hoje em dia, elas são negociadas como verdadeiras antiguidades de família. Um pingente de coral azul esculpido no Japão antes de 1980 chegou a ser leiloado por 140 mil dólares em Hong Kong. Como o coral azul cresce super devagar,
e a sua exploração é quase proibida hoje em dia. O que resta é praticamente o último estoque do oceano. Quem consegue ter um pedacinho desses, tem nas mãos um tesouro sem reedição. Em terceiro lugar, a pérola de concha, ou conch pearl, a chama rosa do Caribe. Se você já viu uma pérola de concha de verdade, com certeza nunca mais esqueceu. Não pelo brilho, mas porque ela tem uma luz própria, sabe? A superfície da pérola é lisa e fosca, como porcelana, sem aquele nácar ou camadas elaboradas. Mas por dentro, ela revela padrões de chamas rosadas que dançam, como se tivesse um coração batendo ali dentro. A pérola de concha nasce dentro da concha rainha Strombus gigas e não dá para cultivar de jeito nenhum. Elas aparecem por acaso durante a pesca, tipo um encontro do destino. Em média, a cada 10.000 conchas, só uma tem pérola, e menos de 10% são bonitas o suficiente para serem consideradas joias. As pérolas rosas mais bonitas, redondas e com mais de 10 milímetros, valem de 50 mil a mais de 500 mil dólares. Um colar com 53 pérolas iguais foi vendido pela Christie's por 1.500.000 dólares. Com a pesca cada vez mais restrita e o oceano esquentando, a pérola de concha pode virar uma lenda num futuro próximo. Em segundo lugar, o diamante do oceano, lapidado pelo tempo, extraído por robôs. Na costa da Namíbia, existe uma história longa que só o oceano tem paciência para contar. Milhões de anos atrás, um rio antigo carregou rochas com diamantes para o Oceano Atlântico. As ondas, a areia e as marés, umas atrás das outras, poliram essas pedras, criando diamantes redondos e lisos, mais perfeitos do que qualquer corte feito por mãos humanas. Hoje em dia, para encontrar esses diamantes, o ser humano não mergulha mais de mãos vazias. Precisa da ajuda de robôs que rastejam no fundo do mar e de submarinos. Os diamantes do oceano não são só bonitos, mas também de primeira em termos geológicos. Geralmente mais transparentes, com menos impurezas e com a forma ideal para o corte brilhante. Os que têm mais de 5 quilates costumam custar mais de 250 mil dólares, especialmente se tiverem certificação de origem aluvial marinha. Com as minas mais rasas quase esgotando, a caça aos diamantes é forçada a ir para águas mais profundas, escuras, frias e cheias de riscos. Esses são considerados os diamantes mais puros que a natureza criou. Além de lindos, têm a fama de serem extraídos de forma ética. Em primeiro lugar, a pérola azul natural, o milagre do oceano profundo. Esqueça as pérolas cultivadas e as pérolas tingidas. A pérola azul natural é o verdadeiro santo graal do oceano. Essa pérola nasce dentro da ostra de lábios negros pintada margaritifera, sem nenhuma intervenção, sem retoques, exatamente como a natureza fez. A maioria das pérolas do Tahiti, que parecem pretas para impressionar, na verdade, puxam para o cinza ou verde. Mas a cor azul royal de verdade é tão rara que só de ouvir já parece inacreditável. Uma pérola perfeitamente redonda, de um azul cobalto vibrante, com 12 milímetros de diâmetro, foi vendida em Genebra por 1.600.000 dólares. No mundo, dá para contar nos dedos quantas dessas existem. A raridade não está só na cor, mas também em uma série de condições rigorosas. A química da água do mar, a idade da ostra, o equilíbrio dos minerais e até a sorte. Colecionadores esperam décadas. Mergulhadores só podem sonhar e o oceano continua indiferente, sem prometer nada. Por isso, cada pérola azul natural não é apenas uma joia, é um milagre vivo. Das pérolas melo, com seu laranja vibrante como fogo, até as pérolas azuis naturais, raras como um milagre, o oceano nunca para de nos surpreender. Cada joia não tem apenas um valor monetário, mas também é uma marca do tempo, da biologia e dos mistérios que se escondem nas profundezas geladas. Alguns tesouros levam milhões de anos para se formar, mas basta a impaciência humana
para que eles desapareçam para sempre. Então, admirar é uma coisa, valorizar e proteger o oceano é outra, e muito mais importante. Se você achou esse mundo submarino interessante, deixe um comentário dizendo qual joia mais te impressionou. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para continuarmos juntos nessa jornada de descobertas dos segredos não contados da Terra. As pessoas sempre perguntam: qual pedra atrai dinheiro? Qual pedra traz sorte? Mas a arqueologia faz uma pergunta muito mais incômoda. Quem conseguiu manter sua riqueza por mais tempo e por quê? Este vídeo não é sobre pedras que vão te fazer ganhar na loteria. É sobre as pedras que estiveram ao lado daqueles que souberam manter dinheiro, poder e vantagem, enquanto tudo ao redor mudava. As 10 primeiras pedras desta lista não criam riqueza. Elas apareceram exatamente nos momentos em que as pessoas tiveram que escolher: ir rápido ou com segurança, agarrar firmemente ou soltar, agir ou esperar um pouco mais, e perder a oportunidade. Se você está curioso para saber por que a história não favorece os apressados, fique até o final. Antes de começarmos com o número 10, deixe seu like, inscreva-se e comente. Número 10. Flint, a pedra da fundação silenciosa. O flint não é bonito, não é raro, e com certeza ninguém usa flint para ostentar riqueza, mas é a pedra que lançou as bases para tudo. O flint aparecia em ferramentas, armas, facas, coisas que ajudavam os humanos a sobreviver antes de pensarem em enriquecer. Sem flint não há produção, sem produção não há comércio. E sem comércio, ninguém seria rico o suficiente para exibir joias. O flint representa um tipo de sorte bem chato: estar preparado antes de precisar. As pessoas que possuíam flint não enriqueciam rapidamente, mas não desabavam quando o sistema balançava. A história mostra que a riqueza não começa com o lucro, mas com a capacidade de não ser eliminado do jogo muito cedo. Número 9. Obsidiana, a pedra da verdade afiada. A obsidiana parece um espelho negro. Não reflete a luz, mas reflete a verdade. Ela era usada como faca, arma e ferramenta ritualística. Não porque fosse gentil, mas porque cortava de forma precisa. Nas sociedades antigas, a obsidiana estava ligada à clareza para enxergar a essência dos problemas. Sem floreios, sem auto-engano. Muitas fortunas não foram perdidas por pobreza, mas por não querer enxergar a verdade a tempo. A obsidiana não traz oportunidades. Ela te ajuda a ver os riscos antes que seja tarde demais. E às vezes, evitar um grande erro é a maior sorte de todas. Número 8. Hematita, o peso da realidade. A hematita é pesada, escura e muito séria. Não há brilho aqui. Os antigos associavam a hematita à disciplina, ordem e controle de recursos. Ela aparecia ao lado de gerentes, não de sonhadores. A hematita representa a capacidade de calcular o custo real de cada decisão. Não gaste além de suas possibilidades. Não peça emprestado confiança para pagar com esperança. A sorte tipo hematita é não deixar as emoções gastarem dinheiro no lugar da razão. Parece seco, mas a história favorece muito esse tipo de pessoa. Número 7. Jade. Manter é mais importante do que ganhar. A jade não representa riqueza rápida. Ela representa riqueza duradoura. Em muitas culturas, a jade está ligada à estabilidade, ética e herança. Não é uma jogada de sorte, mas sim manter o ritmo. Quem possui jade nem sempre é o mais rico, mas geralmente é quem consegue transmitir a riqueza por várias gerações. A história mostra que criar riqueza é difícil, mas mantê-la ao longo do tempo é ainda mais. A jade nos lembra que a riqueza não é uma corrida de velocidade, mas uma maratona onde não se pode perder o ritmo. Número 6. Olho de tigre.
quando a confiança encontra a disciplina. O olho de tigre tem uma cor marrom dourada, como o olhar de quem não se desespera. Esta pedra está ligada à autoconfiança, acompanhada de controle. Não é uma imprudência, mas também não é ficar parado. O olho de tigre apareceu ao lado daqueles que ousavam avançar, mas sempre sabiam o que estavam apostando. A sorte aqui não é arriscar e vencer, mas saber até onde se pode perder. A história sempre favoreceu quem conhece seus próprios limites. Número 5. Lápis lazuli. O valor do conhecimento. O lápis lazuli é azul escuro, com pontos dourados como o céu noturno. Ele está ligado ao conhecimento, ao poder brando e à compreensão. Não à força física, mas ao poder da informação correta. O lápis aparecia entre líderes, acadêmicos, conselheiros. Quem o possuía não tomava decisões mais rápidas, mas geralmente tomava as decisões com menos erros. E a longo prazo, isso é um tipo de sorte muito valioso. Número 4. Amazonita. A arte de dizer não. A amazonita não te ajuda a ganhar mais dinheiro. Ela te ajuda a não assinar um contrato estúpido. Esta pedra está ligada à comunicação, limites e clareza. Ela aparecia ao lado de comerciantes, intermediários, pessoas que sabiam que um acordo ruim poderia destruir toda uma carreira. Muitas fortunas são perdidas não por falta de oportunidade, mas por aceitar coisas demais que não deveriam. A amazonita ensina que, às vezes, dizer não é a melhor forma de manter o dinheiro. Número 3. Cornalina. Agir na hora certa. A cornalina tem uma cor vermelho-alaranjada, como uma brasa esperando para acender. Ela está ligada à ação, não à reflexão interminável. Os antigos usavam a cornalina como selo. Uma vez selado, era preciso agir. A sorte aqui não vem da espera, mas de ousar decidir quando o momento certo chega. Muitas pessoas veem oportunidades. Poucas são rápidas o suficiente para aproveitá-las. A cornalina não promete sucesso. Ela apenas lembra que a hesitação também tem seu preço. Número 2. Peridoto. Abandonar antes que seja tarde demais. O peridoto parece brilhante, mas sua mensagem é bem direta. Ele está ligado a abandonar o que não funciona mais. Projetos que dão prejuízo, alianças que não trazem benefícios, métodos que estão desatualizados. A sorte tipo peridoto é sair cedo antes que tudo te arraste para baixo. Muitas fortunas não foram criadas, mas sim salvas por decisões de abandonar na hora certa. Número 1. Pedra do Sol. Confiança quando não há certeza. A Pedra do Sol está no topo porque representa o momento mais difícil. Agir quando ninguém garante nada. Ela está ligada ao guia, ao pioneiro, aquele que ousa assumir a responsabilidade. Não é imprudência, mas sim confiar no próprio julgamento. A história mostra que a riqueza geralmente se acumula em torno daqueles que ousam dar o primeiro passo antes de ter certeza, e assumem a responsabilidade por essa decisão. A Pedra do Sol não atrai dinheiro, ela atrai responsabilidade, e uma vez que a responsabilidade é aceita, tudo começa a mudar. Se a arqueologia nos ensina algo, é que a riqueza raramente desaparece da noite para o dia. Ela se desgasta gradualmente devido à hesitação, julgamentos errados e por não reconhecer o valor quando ele surge. Essas pedras nunca foram apenas sobre sorte. Elas falam sobre as escolhas humanas. Deixe seu comentário. Qual pedra te surpreendeu mais? Não pela beleza, mas pela lição que ela traz. Não se esqueça de se inscrever no canal se quiser continuar explorando as histórias ocultas por trás de pedras preciosas, poder e decisões humanas. E se não conseguir assistir novamente hoje, salve este vídeo, porque entender o verdadeiro valor raramente exige apenas uma vez.